Boa noite, é uma alegria muito grande a gente poder participar com vocês desse momento de edificação através do curso de restauração da fé cristã. É importante a gente, em primeiro lugar, quero me apresentar, sou o pastor Maciel, pastor da Igreja Nova Vida para as Nações. Estamos aí juntos com o pastor Tiago, pastor Odael, pastor Dilson e toda a nossa equipe aí no Brasil. Nós vamos falar inicialmente sobre a importância da restauração, e para isso a gente tem que colocar bem claro a diferença entre restaurar e reformar. A igreja, ela é uma instituição, nós vamos falar um pouco e basicamente isso. Ela é uma instituição divina, eu chamo assim, ela é eterna e a gente precisa compreender que manifestada na humanidade, ela é uma instituição antiga. Por isso, restaurar e reformar. Quando a gente fala de reforma, a gente tem que entender que a reforma é para deixar algo novo. E numa reforma, por exemplo, de uma casa, você vai adequar a casa ao seu desejo, à sua vontade, à sua necessidade. Por exemplo, mudar tamanho de cômodo, construir algo novo dentro da casa, renovar, né, as paredes, a textura, pintura e tudo isso. Então isso é reformar. A restauração não. A restauração ela é uma ciência e a gente está morando na Itália, a gente pode compreender bem claramente o que é restauração. É manter o antigo do jeito que ele era desde o momento em que foi criado. Então, restauração precisa de especialista, precisa de pessoas habilitadas para fazer essa restauração. E o desejo nosso não é que nós somos habilitados para isso, mas nós estamos nesse processo. Quem sabe durante esse tempo que inicia-se nesse período, a gente possa construir, né, toda uma, vamos chamar assim, técnica, né, de restauração, indo ao passado, reconhecendo o valor do antigo e fazendo com que esse valor seja reconhecido no futuro. Isso é o que a gente vê aqui na Itália. Então, a importância esse conceito é fundamental para nós. Então, restaurar é manter o que já está feito de uma forma em que ele não venha a perder o seu valor. Muito pelo contrário. Quanto mais tempo passa, se é preservado, mais valor terá. E isso é que é o importante. Então, dentro disso, a gente tem que falar da igreja. A restauração da fé cristã, nós não estamos falando de indivíduos, né? Deus nunca fala a respeito da sua obra num conceito individual. Não. Infelizmente, a igreja está divorciada disso e toda a doutrina, a teologia é voltada para o indivíduo e não voltada para Deus. Então, a gente precisa restaurar esse conceito de coletividade, conceito de igreja como um todo, né? E isso é o que a gente vai fazer. Então, falar um pouco da eclesiologia, que é o estudo da igreja. A palavra igreja, do grego é eclésia, né? Tem uma outra palavra que é ekikalien, chamar para fora, que significa convocação. O sentido da igreja é convocação. Então é designar uma assembleia,
né? E geralmente com um caráter religioso. Isso é o conceito de igreja. No Antigo Testamento grego, era usado para designar a assembleia do povo eleito diante de Deus, principalmente a Assembleia do Sinai, onde Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei e Israel foi constituído por Deus como o seu povo santo. Então, o conceito de igreja já está lá na sua essência do significado da palavra, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele traz esse conceito de igreja, da edificação da igreja, através daquela palavra que está em 1 Pedro 2:4, né? Pedro ele testifica que Cristo preencheu esta predição que estava lá em Moisés. A predição é falar anteriormente, é profetizar, não na qualidade de pedra comum. Então ele revela que Jesus, o Cristo, né, ele não era uma pedra comum, era a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas Deus a fez pedra preciosa, eleita, né? Que isso está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2 e verso 4. O apóstolo Paulo, ele identifica que o Cristo, a pedra angular, né, é o fundamento seguro, o único fundamento seguro. E ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus, o Cristo. 1 Coríntios 3:11. Então, referindo-se à rocha que foi ferida lá por Moisés, isso está lá no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz assim, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia. E essa pedra era Cristo, 1 Coríntios 14:4. O próprio Jesus Cristo utilizou a imagem diretamente ao declarar sobre esta pedra, que, né, foi a revelação lá que Pedro teve, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 16:18. Portanto, eu gostaria que essa edificação, essa restauração da fé cristã, ela tivesse esse conceito, né? As pessoas que estão aprendendo tivessem esse conceito de restauração. Nós não estamos aqui para mudar nada, muito pelo contrário, nós estamos aqui para retornar o que era antes, ter o discernimento da verdade que foi revelada, né? E trazer esse conceito de volta para a prática cristã. Nesse slide que a gente vai apresentar, nós vamos falar sobre a origem da igreja. E há um equívoco muito grande na doutrina cristã atual com respeito à origem da igreja. Muitos creem que a igreja ela foi passou a existir quando da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Outros têm como base a própria revelação de Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como nós citamos agora há pouco. Mas na realidade o que nós queremos trazer é que a igreja ela é uma instituição divina. O apóstolo Paulo, ele cita a igreja como corpo de Cristo. E há um texto no Novo Testamento também que ele diz assim, isso é um mistério, a
Cristo e a igreja, falando sobre a relação homem-mulher e fazendo um paralelo com Cristo e a igreja. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a vossa igreja. Mulheres, amai, sejais submissas aos vossos maridos, como a igreja está submissa a Cristo e tal. Então, é um mistério. Agora, que mistério é esse? O mistério é que, assim como Cristo ele é eterno, a igreja também é uma instituição eterna. É difícil da gente compreender porque a gente não tem um pensamento claro a respeito da eternidade. Quando se fala da eternidade, a eternidade, por exemplo, não tem tempo. A eternidade ela não tem origem. Então é complicado, porque nós estamos presos no tempo, a nossa mente ela é criada para viver o tempo e pensar nas coisas eternas, né? O apóstolo Paulo pensar nas coisas lá do alto é só mesmo através de uma relação com Deus. Se não tiver relação com Deus, por mais que você queira buscar, muitas religiões buscam conhecer, né, o que é místico e se envolve na realidade com um misticismo que leva na realidade à morte. Então, a igreja ela é eterna, ela é divina e também ela é personificada. Ela não é uma instituição, como muitos pensam, Igreja Nova Vida para as Nações. Não, não é. A igreja que nós estamos falando é a igreja corpo de Cristo. E se é corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, essa plenitude deste corpo é a cabeça unida ao corpo que é Cristo e a igreja. Agora, se Cristo ele é eterno, como que a igreja não é? É meio esquisito da gente pensar, né? Primeiro gera-se a cabeça para depois a cabeça gerar o corpo? Não, tudo é gerado igual. Então, dentro desse princípio, dessa parábola, dessa forma de exegese, de análise, a gente realmente tem que acreditar que a igreja ela é divina, ela é eterna. Há um texto lá no Velho Testamento, que é o Salmo 82, e aí a gente pode ver aí na transparência, Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O Salmo 82, do verso 1 ao verso 8. Esse texto ele foi utilizado por Jesus, né? Lá em João 10, de 34 a 35. E Jesus usando nesse texto de João, ele afirma também que estes deuses foram homens aos quais foram dirigidas a palavra de Deus. Ele não está falando de deuses pagãos. Na realidade, é meio chocante a gente falar isso, porque nos falta o conhecimento muitas vezes, mas na realidade nós fomos gerados, nós, indivíduos, fomos gerados para sermos deuses. Termos a mesma natureza de Deus. Nós
éramos para ser, o apóstolo Paulo diz, né? Em Gênesis também afirma que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós trazemos a divindade em nós. E a finalidade é sermos o que? A parte física de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala corpo de Cristo. É um corpo espiritual para governar todas as coisas criadas por Deus. Então, é interessante a gente entender esse conceito. Há um livro, uma epístola do bispo Clemente de Roma. Ele foi companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Você pode ver o nome dele lá em Filipenses 4:3. Ele, na sua segunda epístola, ele escreveu 2 epístolas, e na segunda epístola, no capítulo 14, ele fala sobre a igreja espiritual. Veja só o que ele escreve. Acompanhe comigo aí na transparência. Portanto, irmãos, se fazemos a vontade de Deus, veja, restauração tem a ver com a vontade de Deus, ou seja, manter aquilo que Deus fez. Reforma é adequar aquilo que Deus fez à minha vontade. Isso não quer dizer que esteja errado. Deus respeita a nossa vontade desde que ela esteja adequada, dentro, encaixada no propósito da vontade de Deus. Mas a essência de Deus é que nós façamos a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, diz o apóstolo Paulo. Então Clemente, ele escreve assim: portanto, irmãos, se fazemos a vontade de Deus, nosso Pai, pertenceremos, à primeira igreja. Veja só, a primeira igreja, que é espiritual, que foi criada antes do sol e da lua. Veja o enfoque que ele dá, que a igreja ela foi criada, no contexto aqui, esse criar é no sentido de gerar, é ter a mesma essência, a mesma substância, é gerada de alguém, é uma coisa só. Não é porque você foi gerado do teu pai que você tem dependência. Não, você foi gerado do teu pai e deveria ser uma só pessoa com ele, ou da sua mãe, no caso. Esse é o pensamento de Deus. Então ele diz assim: criada antes do sol e da lua. Porém, se não fazemos a vontade do Senhor, seremos como a Escritura que diz: minha casa se transformou em covil de ladrões. Logo, prefiramos ser a igreja da vida, para que sejamos salvos. E não creio que ignoreis que a igreja viva é o corpo de Cristo. Porque a Escritura diz: Deus fez o homem, varão e mulher. Veja só que ele começa aqui a utilizar a mesma forma comparativa que Paulo escreveu a respeito de Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Mas aqui ele é mais enfático, uma coisa mais pontual. Ele diz assim: Deus fez o homem, varão e mulher. O varão é Cristo. Porque a Escritura diz: Deus fez o homem, varão e mulher. O varão é Cristo e a mulher é a igreja. Então, representativo, Adão, né? O homem é Cristo. E Eva representa a igreja. E os livros e os apóstolos declaram de modo inequívoco que a igreja não apenas existe agora, pela primeira vez, como assim desde o princípio, porque ela era espiritual.
como o nosso Jesus também era espiritual, porém foi manifestada a igreja, como Jesus também, o Cristo, foi manifestado, né, em corpo, nos últimos dias, para que ele possa nos salvar. Então, veja bem, a manifestação da igreja, o corpo de Cristo. Então, veja, o Cristo se encarnou, habitou no nosso meio, e através do corpo de Cristo, que é a igreja, que é algo eterno, nós somos salvos. Um dos paralelos da igreja é lá no Velho Testamento, como por exemplo a Arca de Noé. Quando você estuda a Arca de Noé, ela tipifica a igreja nos nossos tempos. Só serão salvos do juízo final, do fogo que há de vir, dentro da escatologia cristã, aqueles que estiverem na igreja. Mas não a igreja institucional. Não é a igreja que a gente vem em todos os cultos. Há igrejas que têm cultos todos os dias. A nossa não. A nossa tem culto só uma vez na semana, 2 vezes na semana e de domingo 2 vezes. A que faz culto todos os dias tem mais chance de ser salva do que a gente? Porque a gente não faz o culto todos os dias? Certamente que não. Por quê? Porque isso não é igreja, isso é uma denominação. Não estou dizendo que seja errado. Faz parte de todo esse processo da igreja. Então, irmãos, continuando a leitura, pois bem, sendo a igreja espiritual, foi manifestada na carne de Cristo. Olha só bem que ele está falando. Com o qual nos mostrou que, se alguns de nós aguardar na carne e não a contamina, a receberá novamente no Espírito Santo, pois esta carne é a contrapartida e a cópia do Espírito. Nenhum homem que tenha contaminado a cópia, pois receberá o original como porção suja. Isto é, portanto, o que ele quer dizer, irmãos, guardai a carne para que possais participar do Espírito. Porém, se dizemos que a carne é a igreja e o Espírito é Cristo, então o que trabalhou de forma corruptível com a carne também trabalhou de forma corruptível com a igreja. Logo, este não participará do Espírito, que é Cristo. Tão excelente é a vida e a imortalidade que esta carne pode receber como sua porção o Espírito Santo que vai unido a ela. Ninguém pode declarar ou dizer as coisas que o Senhor preparou para os seus eleitos. Então, Clemente, ele usa, né, o estudo do seu mestre, o apóstolo Paulo, com respeito a essa relação. Igreja, corpo de Cristo, é um mistério. Cristo e a igreja é um mistério. Então a igreja, nós como corpo, por isso que nós devemos buscar a santidade do corpo. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne, porque se inclinamos para as coisas da carne, nós vamos colher o quê? Morte. Mas se nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós vamos colher paz e vida. É muito importante isso. Há muitos cristãos que não consideram o seu corpo, a sua vida cotidiana como algo que deve ser preservado, deve se buscar a santificação. Andam neste mundo levianamente, contaminando a carne.
Agora, segundo Clemente, e até mesmo dentro dos fundamentos do ensino de Paulo, a carne deve ser santificada. Nós devemos considerar a carne, devemos cuidar do nosso corpo, devemos, de certa forma, manter o nosso corpo sadio. O apóstolo Paulo chega a falar que nós somos templo do Espírito Santo. Nós quem? O nosso corpo. E nós estamos falando de uma igreja espiritual. Lógico, o nosso corpo agora ele é representativo. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele diz: vós sois pedras vivas, assentadas no santuário de Deus. Na apostila nós vamos ler isso. Então, nesse contexto, é importante que a origem da igreja não foi sobre a palavra revelada por Pedro, através de a palavra de Deus revelada através de Pedro. Tu és o Cristo. Ok? Então é importante isso. Saber que a igreja ela é uma instituição divina e por isso ela é eterna, ela se manifestou na criação do homem. Adão tipifica Cristo, o apóstolo Paulo chega a falar isso, ele é prefigura daquele que haveria de vir. Se Adão é a prefigura de Cristo, Eva é a prefigura de quem? Da igreja. E isso é importante a gente saber. E é o que Clemente deixa bem claro na sua epístola, a segunda epístola de Clemente. Ok? Esse Clemente é um dos bispos de Roma aí que a Igreja Católica considera. Agora, passando para o outro slide, a manifestação da igreja na humanidade. Jesus diz aos seus discípulos que tem alguns irmãos cristãos que creem que a igreja ela passou a existir nesse momento, né? Que foi manifestada através da palavra de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós cremos que, na realidade, este momento foi o quê? Assim como Cristo se manifestou à humanidade através de Jesus, né, que é o Cristo encarnado, a igreja se manifestou como corpo de Cristo através deste momento aqui que a gente está falando. Na realidade não é esse momento não, nós vamos ver que ela já existia, mas se manifestou à humanidade, né, nesse momento em que Jesus declara isso. Então, Jesus disse aos seus discípulos que edificaria a sua igreja, Mateus 16 e 18. Ele deu início à concretização deste plano eterno, de estabelecer uma assembleia divina. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece como herdeira dessa assembleia. Né? Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriake, da qual deriva church ou Kirche, significa a que pertence ao Senhor. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa uma assembleia litúrgica, pessoas reunidas num culto, mas também a comunidade local e a comunidade universal dos crentes. Na verdade, esses três significados são inseparáveis. A igreja é o povo de Deus reunido no mundo inteiro. Então, a igreja
não é uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo que é manifesto na humanidade através de todos aqueles que reconhecem Jesus como Cristo. Por isso, na nossa confissão de fé, tem que existir a declaração de que você reconhece Jesus como Cristo e que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai. Por que nós fazemos essa declaração? Porque através da nossa confissão de fé, nós somos colocados dentro desta igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. E esse colocar dentro, num estudo sobre batismo, a gente vai compreender que nós somos inseridos no corpo de Cristo quando nós aceitamos Jesus como Senhor. E para que, como a igreja está manifesta na comunidade, na humanidade, tem que existir essa declaração de fé também de uma forma representativa. Por isso a importância do batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é representativo de uma inserção nossa no corpo de Cristo. Nós somos colocados dentro do corpo de Cristo, que é esta igreja espiritual. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas igrejas dão um valor extremo ao batismo nas águas, não que não tenha que ser, porque é o ato representativo, físico, é a manifestação visível da nossa declaração de fé, de que nós aceitamos Jesus e nós fomos inseridos no corpo de Cristo, ou seja, na igreja espiritual. A importância de nós fazermos uma restauração da fé cristã, esta consciência tem que existir, porque senão nós vamos ser deficientes no que diz respeito ao corpo de Cristo. É como uma pessoa que nasce deficiente. Infelizmente, a igreja é uma pessoa deficiente, incapaz de exercer as funções para a qual foi designado. Então é importante que a gente tenha a consciência que a igreja ela é eterna, como Cristo é eterno. Ela é o corpo de Cristo que se manifesta na humanidade, né, através dessa revelação de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você pergunta, mas pastor, o senhor não acabou de dizer que a igreja existia no Velho Testamento? Sim, existia. Como que a gente explica isso então? É simples. Eu tenho uma pregação que é sobre as 3 mulheres de Deus. Peraí, Deus não é polígamo, né? Deus não é. Deus não tem 3 mulheres. É que na realidade é a Eva, Maria e a igreja. É uma mulher só, ou seja, representa uma coisa só, né? Eva representa a igreja espiritual. Maria também. Por isso a importância de Maria, né? Deveríamos ter um estudo sobre Maria para a gente compreender um pouco. Mas são 3 que são a mesma. Eva representa a igreja, Maria representa a igreja. E a igreja, que é a igreja manifesta na humanidade, ela representa a igreja eterna, a igreja espiritual. Então, para que a gente possa concluir aí essa primeira etapa, como que então a gente pode explicar a igreja no Velho Testamento? Se lá no Velho Testamento fala de Eva, e o senhor disse que Eva representa a igreja, como até Clemente ele cita aqui. Sim, é fácil. Quando você tem uma mulher que está grávida, né? Infelizmente a nossa cultura considera a vida quando a criança está fora do ventre.
Por isso que há esse movimento para aborto, né? Não considera o que está dentro como sendo um ser, considera como sendo uma posse. E há mulheres que abortam crianças, né, achando que tem o direito disso, e na realidade não. Então veja, toda a igreja no contexto do Velho Testamento é como a criança que está dentro do ventre da mãe. Ela não está manifesta à humanidade. Você sabe que a criança está lá, é uma vida, tem um período de gestação, 9 meses, ela vai se desenvolvendo, se alimentando da mãe, que é a igreja espiritual, não vamos esquecer, ela se alimenta, passa a ter o que? Todo o alimento sendo trazido, né, numa relação íntima com a mãe, dentro do ventre, ela vai crescendo e chega um ponto que ela tem que se manifestar, ou seja, dar à luz, ela tem que sair da mãe para se tornar, aí dentro de um conceito que o mundo tem, para se tornar uma pessoa. Na realidade, ela já é uma pessoa dentro do ventre da mãe. Já tem um propósito lá dentro. Um propósito não só dentro da mãe, mas para se manifestar depois que nascer. A Bíblia é clara sobre isso, né? O apóstolo, os Salmos diz, né? Davi, ele fala, tu me conhecias desde o ventre da minha mãe. Então, o que é isso? Conhecer. Já tinha uma relação, já havia um propósito, o nascimento de Davi, como havia um propósito de cada pessoa que é gerada. Um propósito num conceito da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala dessa relação, há um princípio que ele diz que estas coisas são sombras das coisas que há de vir. Eu falei o apóstolo Paulo, mas na realidade é o escritor aos Hebreus. Todas estas coisas são sombras das coisas que haveriam de vir. Sombras por quê? Porque não são aparentes, são coisas que a gente não consegue enxergar, não consegue compreender. É como uma criança que está no ventre da mãe. Se não houvesse a tecnologia, como antigamente, a gente não sabia o sexo. Não sabia se tinha o cabelo, se nasceria careca, se era branco ou olho azul, olho verde, dependendo. Mais ou menos saberia pela característica da mãe e do pai que a gerou. Então veja, a criança no ventre da mãe é como a igreja viva, né, sendo aprontada para a manifestação, a humanidade. Então, quando Cristo Jesus é encarnado, ele é a primeira manifestação da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos. Quem que gerou? Onde Jesus, né, gerado dentre os mortos foi? Foi através desta igreja espiritual. Então, o Cristo encarnado é a primeira pessoa, ou seja, o filho mais velho dessa família que foi manifestada à humanidade. E todos nós que aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que nós fomos gerados, né? Uma nova criatura. Aonde? No corpo de Cristo, que é a igreja, através de um poder germinativo personificado. Que poder é esse? O Espírito Santo. Porque quem gerou o Cristo homem, o Cristo espiritual homem, quem foi? Foi o Espírito Santo, o ressuscitando. Ele é a primeira criatura. Há um salmo, Salmo 2, se eu não me engano, que fala sobre quem é esse Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Né? Ó portais, levante as vossas cabeças, ó portais eternos. Foi justamente isso quando Jesus subiu aos céus. Então um novo ser foi gerado. Que ser é esse? O homem espiritual em carne santificada, incorruptível. Então, é importante a gente compreender a igreja desta forma, irmãos. Ela é uma instituição divina, ela é o corpo de Cristo,
que foi manifesta em Eva, assim como Adão tipifica Cristo, a igreja tipifica, a Eva tipifica a igreja espiritual, né? Não só Eva, mas como eu falei, Eva, Maria e a igreja que foi manifesta, edificada sobre essa pedra angular, Cristo Jesus. Então, para finalizar, a gente tem que compreender que esta restauração é desta base, é deste fundamento que todo o ensino deve ser pautado. Cristo e a igreja, como o corpo de Cristo, um ser espiritual. Prazer muito grande estar com vocês. Agora eu passo ao pastor Tiago e no que precisar vocês podem preencher perguntas e durante a semana nós vamos estar respondendo essa pergunta no nosso chat no WhatsApp. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nos despedimos com a paz do Senhor. Amém?